Abramos nossas Bíblias, irmãos, no livro de Juízes, capítulo 7. Lá no começo da Bíblia, depois de Josué, Juízes, Rute. Juízes, capítulo 7, dos versos 1 ao 7. Juízes 7, dos versos 1 a 7. Que diz assim, aqui lembrando, que Gideão havia sido escolhido por Deus para derrotar os midianitas, eles que faziam tanto mal para Israel. Toda colheita que Israel fazia, os midianitas iam lá e roubavam essa colheita. E Deus envia um anjo que escolhe a Gideão. E Gideão ficou assim assustado, porque ele disse assim, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Então, Gideão pertencia a uma tribo pequena, que era a tribo de Manassés. A família dele era pequena, e ele era o menor na casa do pai. Ou seja, era a pessoa mais improvável do mundo para lutar contra os midianitas. E vejam o que acontece aqui em Juízes 7, de 1 a 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte, e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Amém. Amados, a revista Time, uma revista americana, muito conceituada, ela traz anualmente o seu ranking das 100 personalidades mais influentes do mundo. E nessa lista estão presidentes, generais, estrelas do cinema, cantores, cantoras, influenciadores digitais e multibilionários. Existe algo em comum entre essas 100 pessoas: o poder que elas exercem e o fascínio que suscitam. Ou seja,
essas 100 pessoas que a Time faz um ranking anualmente de como mais influentes do mundo, elas são poderosas. E elas exercem fascínio. Amados, o mundo gosta disto. O mundo gosta de gente poderosa, vistosa, carismática, porque são pessoas que suscitam admiração, são invejados, pagamos caro para vê-los, pagamos caro para ouvi-los. Agora, fecha o pano rápido e corta para a Bíblia. É o livro dos paradoxos. No reino de Deus, os valores se invertem. E a realidade é colocada de cabeça para baixo. Neste reino, quem se humilha é exaltado. Quem perde a sua vida, a salva. Os entristecidos estão sempre alegres. Os últimos são os primeiros. Nesse reino, quem nada tem, possui tudo. Quem é estéril se torna mãe de muitos filhos. E os fracos, da fraqueza, tiram força. Por toda a Bíblia, nós veremos relatos surpreendentes de lutas e desafios, onde, de um lado, estão os fracos e os impotentes, e de outro lado, os que detêm a força e o poder. São sempre lutas injustas. É o jovenzinho Davi versus o gigante Golias. É Elias sozinho versus 450 profetas de Baal. É o povo desarmado de Israel escapando do faraó no deserto, vindo atrás com seus carros de guerra. E é também na Bíblia que nós vemos os primeiros cristãos lutando contra aqueles que querem aprisioná-los e destruí-los, lutando na força de Deus. Amados, eu quero mostrar com isto, fazendo um paralelo com a revista Time e os seus 100 poderosos, né? Que eu quero dizer que a força e o poder temporal nunca foram as marcas da fé cristã. Gravem bem isto. O cristão, a fé cristã, o cristianismo, a igreja de Cristo, ela nunca foi conhecida pelo seu poder. Ao contrário. E toda vez que querem fazer isto, vamos dizer assim, deturpam todas as coisas. Toda vez que querem fazer da igreja, né, um grande monumento, uma grande força, irmãos, fica tão feio. Não bate com a simplicidade de Jesus, não bate com a simplicidade do Evangelho. E nesta manhã, no concílio, nós falávamos que o lema da Igreja Metodista neste ano é justamente sobre a simplicidade e sabedoria do Evangelho. É isso que Deus espera de nós. Não é um povo poderoso. Essa gente que sonha com um povo poderoso só faz besteira, porque querem se aliar ao poder temporal político dos homens. É a pior desgraça que existe. Vimos recentemente isso mais ou menos.
Não pode, não é isso que Deus quer, colocar os poderosos dentro da igreja, dentro do altar, sobre o altar. Não é isto que Deus quer. Repercutiu muito mal, esses dias atrás, um conhecido pregador, dono de uma grande igreja, ele subiu ao púlpito com um relógio de $1,5 milhão de dólares. $1,5 milhão de dólares. E o povo que não sabe nada da Bíblia, aplaudindo esse camarada. Não é isso que Deus quer. Não é esse tipo de poder que Deus deseja dar para nós. Por isso, irmãos, fique muito atento, porque é justamente na fraqueza que nós vamos vencer. Não é porque somos poderosos, não. Não é porque somos os bacanas, mas é porque Deus está conosco. O que nos traz alento é saber que um apóstolo, como Paulo, também enfrentou lá suas fraquezas. Quando você lê 2 Coríntios, que é quase que uma autobiografia do apóstolo, você vê um homem que teve de lidar com privações, com açoites, com prisões, com traições, e tudo isso em fraqueza e temor. Ele chega a dizer: temores por dentro e tremores por fora. A fraqueza, irmãos, nos humilha, nos esvazia e nos amansa. E estas são características da pessoa que Deus usa. Se homens do passado souberam tirar força da fraqueza, eu creio, irmãos, que esta possibilidade continua à nossa disposição nos dias de hoje. A Bíblia vai nos ensinar que o poder de Deus, se aperfeiçoa, se aprofunda justamente na nossa fraqueza. E por que, irmãos? Porque quando nós vencemos algo por nós mesmos, por nossos méritos, por nossas forças, por nossas capacidades, o mérito acaba sendo nosso e Deus não é glorificado. E foi isso que Deus falou para Gideão. Falou: Gideão, tem muita gente com você. Se você lutar contra os midianitas, com esse povo todo, vocês vão vencer muito fácil essa gente, e depois vão ficar falando, ficar cantando de galo. Nós vencemos, o nosso braço, a nossa força venceu. Então, Gideão, menos. Às vezes, Deus vai esperar até que as nossas forças se esgotem, para Ele se manifestar e começar a agir. Nós não teremos nenhum valor para o Senhor, enquanto Ele não abater o nosso orgulho. Em outras palavras, irmãos, só aquele que está em fraqueza é que está apto para ser um instrumento de Deus neste mundo, onde o que conta é o poder, onde o que conta é o valor monetário, onde o que conta é a capacidade de atrair milhares ou milhões de pessoas para as suas redes. Vejam só, Gideão tinha 32 mil homens para ir à guerra contra os midianitas, que todos os anos saqueavam sua colheita.
E Deus lhe disse: você tem gente demais. Mande embora aqueles que estiverem com medo. Está tremendo, se acovardou, está com medo de morrer. Gideão, manda essa gente embora. E olha, tinha muito medroso ali, hein? Né? De 32 mil, 22 mil fala: eu quero a saia da mamãe, né? Eu quero voltar para casa, não vou contra os midianitas não. Muita gente foi embora. Eu acho que Gideão falou assim: está vendo, senhor, agora está beleza, porque sobraram apenas 10 mil homens. Só que Deus sabe das coisas. E Deus continuou fazendo cortes de soldados, até sobrarem apenas 300. Irmão, vocês já pensaram? Você está com 32 mil, você fica todo feliz, vou acabar com esses midianitas. E o próprio Deus, aquele que deveria me ajudar, vai e manda todo mundo embora. Eu fico só com 300. Ninguém vence uma guerra com 300 soldados. É verdade, ninguém vence. A menos que o Senhor esteja indo à frente. Esta é a lição, irmãos, que nós queremos trazer nesse texto. Gideão e aqueles homens precisaram deixar de confiar em si mesmos para confiar em Deus. Eita prova difícil de fé. A gente reconhecer que não é nada, que não tem nada, que não é capaz, e dizer somente Deus é capaz. Os pregadores coaching dos dias de hoje piram com isso, porque a pregação deles é: você tem força, você é o máximo. Outro dia eu li: você é o fino ouro de Ofir. É uns negócios assim, né? Isso é pregação de pregadores que querem exaltar você. É você que vai conseguir. Mas a pregação que é do alto vai dizer: é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é sempre Deus. Não é você, é Deus. Quando nós sentimos, irmãos, que temos controle por causa da nossa capacidade e competência, a gente se esquece de Deus. Porque você pode, você sabe, você tem capacidade. Eu sempre fiquei fascinado na Bíblia pelo fato de que quando Deus precisa de pessoas para realizar a sua obra, a sua escolha recai nos que demonstram ou nos que têm alguma forma de deficiência. Não é interessante isso? Se é a gente que vai escolher, quando a gente jogava futebol, quando crianças, né? Era comum a gente fazer 2 timinhos, né? Tinha lá 10, 15 moleque lá, a gente tirava para o ímpar e escolher. Quem que a gente escolhia para o nosso time? Os bons, os fortes. E por último, os café com leite que ficava para outro time. A gente quer os bons. Mas Deus parece que faz o contrário, amados. Querem ver uma coisa? Moisés. Deus o chama para liderar um povo. Alguém, né? Deus chama alguém que reconhecia-se tímido e com dificuldades para falar em público. Jeremias achava-se uma criança. Ele não era uma criança, mas ele achava-se uma criança imatura, um menino para a carreira proposta. Sou novo demais. Pedro, Tiago e João, rudes pescadores. Os pescadores estavam
na base da pirâmide social, lá embaixo. Era assim a classe mais baixa que havia. O Gideão que está aqui, amados, ele se surpreendeu por ter sido escolhido para livrar Israel. E ele fala, desculpa, né? Minha família é a mais pobre, de uma tribo pequena, e eu sou o menor da minha casa. Lutero foi um homem atormentado a vida toda por conflitos. Agostinho também. Amados, o senso de fraqueza nos leva a confiar e a depender mais de Deus. O nosso senso de insuficiência nos leva a uma sede maior por Deus. E eu quero dizer uma coisa aqui, amados. Nossas fraquezas nunca serão empecilhos para Deus, mas é o caminho que Ele se utiliza. Porque quando a gente escolhe alguém que é fraco, que é ruim de bola, que não sabe fazer e tal, a gente fala, não tem como. E Deus justamente pega todas essas deficiências e diz, é através delas que eu farei o meu trabalho, a minha obra. Deus não está em busca dos mais talentosos, nem dos mais fortes, nem dos mais inteligentes. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, diz assim, Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar os fortes. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, é desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É isto que Deus faz. Deus escolhe os mais improváveis. Olha aqui, eu sou prova disto. Deus escolhe as coisas fracas do mundo, as coisas loucas do mundo, as coisas que ninguém valoriza. Aqueles 100 do ranking olham para esse e falam, essa gente é de terceira categoria. Mas Deus olha para essa gente de terceira categoria e fala, esses são os meus escolhidos. Irmãos e irmãs, concluindo, o Evangelho não pretende nos fazer vencedores aos olhos do mundo. Jesus terminou sua vida pendurado numa cruz. E aos olhos do mundo ele foi um grande derrotado. Um grande perdedor. Todos os discípulos de Cristo, dos 12, apenas um, João, não morreu martirizado. Os outros 11 foram martirizados. E o maior apóstolo, o que mais escreveu no Novo Testamento, chamado Paulo de Tarso, terminou a sua carreira sozinho, numa cela fria. E ele escreve dizendo, vem logo, traz logo a minha capa, porque aqui está muito frio. Irmãos, não é aos olhos do mundo que Deus vai nos fazer vencedores. Mas em Cristo nós somos vencedores. Em Cristo você é mais do que vencedor. Jesus veio em fraqueza, em humildade e mansidão. E não existe outra forma legítima de se viver do que essa. O resto é ilusão. O resto é ilusão. Você pensa que esses 100
estão contentes com aquilo que têm. Não, eles estão incomodados, porque querem ter mais, ter mais. Estão escravizados por um desejo que não consegue controlar. Tem a história do rei Midas, né? Uma parábola, né, do rei Midas, né, que tudo que ele toca vira ouro. Que maravilha, né? Ele pensou. E toca, essa mesa vira ouro. Toca uma árvore e vira ouro de árvore, né? Mas toca uma maçã e não pode comê-la. É isso, amados. Não é bênção, isso é maldição. Isso é maldição. Porque a verdadeira vida não está em acumular coisas. A verdadeira vida está em abrir o coração para Cristo, deixar Ele entrar e viver com alegria e mansidão os seus dias. Por isto, nesta noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que você se coloque diante de Deus, diante do seu anonimato diante do mundo, diante da sua aparente insignificância diante do mundo. Quem é Daniel Rocha? O que o mundo sabe de Daniel Rocha? Ninguém sabe nada. Marilene, quem é que conhece a Marilene? A não ser o Roberto e o pessoal lá do hospital, do posto. Irmãos e irmãs, mas são estes que Deus está olhando, está cuidando, está dizendo: eu escolhi vocês, para que vocês estejam dando um nó na cabeça do mundo. Por isso, amados e amadas, saiamos daqui alegres, sabedores de que Deus é conosco, e Ele estará com você até o final dos seus dias. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Fechemos nossos olhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina na Tua palavra que a verdadeira forma de viver neste mundo é em humildade, é em simplicidade, é em sabedoria que vem do alto. Por isso, Deus, apresentamos-Te a nossa vida. Todos nós temos inimigos para serem derrotados, principalmente no campo espiritual. Todos nós que aqui estamos temos as nossas lutas, as nossas dificuldades. E assim como Davi um dia venceu um gigante, assim como 300 homens apenas venceram um gigante exército de midianitas, da mesma forma você também haverá de vencer tudo aquilo que aparecer à tua frente, porque o Senhor é contigo. E você vai em fraqueza, para que a glória seja somente do Senhor. Portanto, ao sentir-se fraco, não se sinta abandonado, mas saiba que Deus vai à sua frente, e Ele lhe dará vitória sobre todo o mal. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.